por mês. É preciso refletir, é preciso compreender claramente o significado da Santa Ceia do Senhor. Em Lucas aqui, 22:19, Jesus disse: fazei isso em memória de mim, em memória de mim. Você não pode colocar a mão no pão e no cálice se não for para fazer em memória do corpo e do sangue do Senhor. Foi Ele que disse: fazer isso em memória de mim. Então a Santa Ceia, a ceia do Senhor, é um memorial da morte de Jesus. É um momento em que paramos para reconsiderar o que Jesus fez por nós no Calvário e confirmar nosso compromisso com Ele. Sempre que você coloca a mão no pão e no cálice, você está reafirmando o teu compromisso com Deus. Santa Ceia é compromisso. Então, irmãos, vem aquela pergunta: mas pastor, como então eu devo participar da Santa Ceia? Primeiro, com uma vida preparada para esse importante momento. Ninguém deve participar da Santa Ceia de maneira despreparada, como você come um pão ou bebe alguma coisa ali na sua casa. Não. Paulo, ele até mesmo chamou a atenção da igreja em Corinto, porque a igreja de Corinto estava exatamente fazendo isso. Eles estavam participando da Santa Ceia de qualquer maneira. E daí ele disse: é por causa disso que há entre vós pessoas fracas, pessoas doentes, e doentes espiritualmente, fracos espiritualmente, porque participam como se fosse comer pão na sua casa ou beber alguma coisa. Jesus, Ele disse aos discípulos aqui: preparai a ceia. É claro que eles estavam exatamente se preparando também para a Páscoa, e foi exatamente na festividade da Páscoa, na preparação para a Páscoa, que Jesus instituiu a ceia. Jesus mandou os discípulos prepararem a ceia. Isso mostra que a ceia deve ser preparada de acordo com a vontade de Deus. Nós devemos estar preparados para esse momento. Por essa razão é indispensável refletir sobre a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida do dia a dia. Como estão os nossos relacionamentos, como nós estamos vivendo no nosso dia a dia, como nós estamos nesta noite aqui para participar da Santa Ceia. Só podemos participar da Santa Ceia se estivermos em primeira instância em comunhão com Deus. Ninguém pode participar da Santa Ceia se não tiver comunhão com os céus. Também nós devemos participar da Santa Ceia em comunhão com a igreja, em comunhão com os nossos irmãos, e também participando da Santa Ceia em paz interior, em comunhão conosco mesmo, porque muitas vezes a pessoa vem para a igreja, mas não tem paz consigo, está atribulada, está numa situação complicada da vida, está sem paz interior, está cheia de questionamento. Então você precisa se jogar aos pés do Senhor para ter essa paz. Irmãos, nós temos que participar da Santa Ceia tendo comunhão com Deus, comunhão com os outros e comunhão conosco mesmo. E a maneira de ter comunhão com Deus, comunhão com as pessoas e conosco mesmo, é perdoar e pedir perdão. Isso faz parte de uma preparação integral para quem quer participar da Santa Ceia com consciência limpa e quer realmente ser abençoado por Deus, porque a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então participe do pão e do cálice. Devemos participar da Santa Ceia, irmãos, com conhecimento, com entendimento, com sabedoria. A Santa Ceia tem que ser participado com entendimento. O que é Santa Ceia? Por que participar da Santa Ceia? O que isso significa? Qual é a memória? Qual é a simbologia disso? A Santa Ceia é um momento profundo de consideração, em memória do alto preço que Jesus pagou no Calvário para resgatar a raça humana, para resgatar a minha vida e a tua vida. Nós estamos condenados ao inferno,
inferno, nós estamos condenados, não haveria escape, não haveria salvação. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer, mas Ele enviou o seu Filho, porque Deus amou o mundo. Esse mundo é eu, esse mundo é você. Deus amou você de uma maneira tão grande que Ele deu, foi ofertado. Jesus foi o nosso substituto, aleluia. Ao participar da Santa Ceia, nós estamos então, temos que entender que ao participarmos da Santa Ceia, nós estamos fazendo isso em memória do alto preço pago por Jesus. Ao participarmos da Santa Ceia, nós devemos entender que Jesus sabe todas as coisas. Ele conhece a sua vida, Ele conhece as suas fragilidades, Ele conhece as tuas dificuldades, Ele conhece as tuas fraquezas, Ele conhece o teu dia a dia. A Santa Ceia se torna o grande momento de renovação, de compromisso com Cristo. Você fez um pacto no dia que você principalmente aceitou a Cristo e depois confirmou isso através do teu batismo. No dia do teu batismo foi como você fizesse um pacto, como você fizesse uma aliança de viver para Cristo, estar com Cristo, andar com Cristo e jamais virar as costas para o Senhor. Foi um pacto de amor, foi um pacto que você disse: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. No dia do seu batismo você fez esse pacto, e todo dia que você participa da Santa Ceia é o momento de renovação desse pacto, é o momento de renovação dessa aliança. É você lembrar que você fez uma aliança, você fez uma aliança com Cristo, aleluia. Não quebre essa aliança, não vire as costas para o Senhor. Você não pode viver uma vida indiferente ao alto preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Então, Santa Ceia torna o grande momento de renovação desse compromisso que um dia fizemos com Cristo, a renovação da aliança. A Santa Ceia também é um momento de ações de graça, porque é o momento de nós agradecer a Cristo que foi o nosso substituto. Nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a cruz, nós merecíamos a coroa de espinho, nós merecíamos aqueles pregos, nós merecíamos todos os insultos, mas Ele se tornou o nosso substituto. Ele disse: eu vou no lugar do Newton, eu vou no lugar desse homem, dessa mulher, eu vou no lugar deles, aleluia. E Ele foi em teu lugar, meu querido. Ele foi em teu lugar. Então, Santa Ceia é você lembrar que alguém pagou um alto preço para você estar aqui nesta noite, tendo a alegria da salvação, tendo a paz interior, tendo certeza que um dia você vai morar no céu. Irmãos, um dos piores pecados que o ser humano pode cometer é o pecado da ingratidão, e você não pode ser ingrato. Quando você está participando do pão e do cálice, você está dizendo: eu reconheço os meus pecados, eu reconheço a minha falta, mas eu reconheço que o teu sangue nos purifica de todo pecado, e que o alto preço na cruz foi pago para me salvar. Porque quando no Velho Testamento eles escolhiam um cordeiro sem mácula, sem mancha, era o melhor cordeiro, e aquele cordeiro era sacrificado para cobrir o pecado do povo de Israel. Mas veio alguém, e aquele alguém começou a vir lá no Rio Jordão, e João Batista olhou e diz: eis aí, eis aí, eis aí o Cordeiro de Deus, que não cobre, mas tira o pecado, aleluia. Jesus veio de uma vez por toda para nos purificar, para nos limpar, aleluia. Ele é o Cristo que fez uma obra uma vez por toda. O crente deve participar da Santa Ceia com esse senso de agradecimento a Jesus por
tudo que Ele efetuou na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Então, ao participar da Santa Ceia, meu querido irmão, seja grato, agradeça pela salvação, agradeça pela paz, agradeça pelo perdão dos pecados, agradeça pela presença de Cristo, que é real em nossas reuniões. Ele está aqui, foi Ele que disse: eu não vos deixarei órfão, eu estarei convosco, eu estarei convosco, eu estarei convosco. Ele está aqui, e que você possa sentir a presença do Todo-Poderoso. Nós participamos da Santa Ceia tendo entendimento que Jesus sabe e vê todas as coisas. Ao você participar da Santa Ceia, você tem que ter noção que Jesus sabe como está a tua vida. Ele conhece você. Jesus mandou os discípulos, irmãos, entrarem na cidade. E ali eles encontrariam um homem com um cântaro de água, deveriam seguir aquele homem até a casa, e a casa que ele entrasse, deveriam falar ao dono da casa: cadê a sala, o cenáculo, o lugar mobilado? Então eles deveriam procurar o dono da casa e pedir para celebrar, que o mestre queria celebrar a ceia naquele lugar. Os discípulos foram encontrar o homem, tudo como Jesus falou. Tudo como Jesus falou foi encontrado. E assim o homem, o dono da casa, mostraria o lugar adequado. Mas os discípulos é que deveriam preparar então a ceia. O lugar estava todo ali mobilado, mas quem devia preparar a ceia era o Senhor. O que eu quero dizer com isso? Que Deus conhece todas as coisas. Ele disse: vocês vão encontrar um homem assim, 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 assim. E como Jesus falou, ele encontrou. Eu quero dizer que Jesus conhece os teus passos. Ele conhece a tua caminhada. Ele sabe como você passou da Santa Ceia passada até essa Santa Ceia. Ele conhece tudo o que aconteceu na tua vida. Mas ele disse para os discípulos: tudo está preparado, tudo está em ordem. Agora vocês vão e preparam a ceia. Quem tem que preparar a ceia é você. Tudo está preparado, mas você tem que preparar o teu coração, você tem que preparar o teu espírito, você tem que reconhecer que Jesus pagou o preço, mas você precisa fazer a tua parte, e a tua parte é realmente reconhecer que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Os discípulos fizeram o melhor para preparar a ceia, e nós também sempre devemos fazer o melhor para participarmos da Santa Ceia com dignidade, examinando a nós mesmos e assim participando com alegria. Nós devemos participar da Santa Ceia em obediência, em total obediência ao Senhor. Os discípulos fizeram tudo como Jesus ordenou, por isso tudo deu certo, porque eles obedeceram o Mestre. Se você obedecer a palavra do Mestre, se você obedecer a palavra de Cristo, tudo vai dar certo, e você vai sempre ser próspero e abençoado. Para que sejamos bem-sucedidos, é preciso obedecer às palavras do Mestre. Muitas coisas dão errado na vida de muitas pessoas, porque as pessoas não querem obedecer a Cristo, fazer aquilo que Ele manda. A tendência de muitas pessoas é fazerem as coisas e viverem de maneira que lhes convier, e assim as coisas não funcionam. Não é da maneira que você pensa, não é da maneira que você acha, é da maneira que Deus pensa e acha, e você vai encontrar todas as coisas na sua palavra. Você deve participar da Santa Ceia, irmãos, sentindo a presença de Jesus. Tem pessoas que participam da Santa Ceia como se ele fosse comer um pão na sua casa, como ele fosse tomar uma Coca-Cola, ou um refrigerante, ou água na sua casa. Por isso Paulo, ele teve que questionar a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto estava participando da Santa Ceia dessa maneira, despreocupada, como se estivesse comendo pão ou bebendo na sua casa. Ele disse: não é assim. Por isso que há entre vós doentes, por isso que há entre vós pessoas fracas na fé, fracas. Porque estavam participando da Santa Ceia de qualquer maneira. Irmãos, a Santa Ceia não pode ser participada de qualquer maneira. Embora se faça sempre na igreja, há o costume da Santa Ceia. Mas isso não pode ser um costume na questão de apenas nós estamos acostumados com o sagrado. Não, irmãos. A Santa Ceia é um momento
de renovação espiritual. Assim como Paulo disse, aquele que come e bebe, condenação para si. Mas aquele que come e bebe, sabendo, com entendimento, com sabedoria, está trazendo vida, está trazendo alegria, está trazendo paz, está trazendo a presença de Jesus na sua vida. Então, irmãos, é claro que na Santa Ceia, o pão não se transforma no corpo do Senhor, e nem o suco da videira não se transforma no sangue de Cristo, como a Igreja Católica pregou a transubstanciação. Não, irmãos, o pão continua sendo pão, e o cálice, o suco continua sendo o suco da videira, porém a presença de Cristo no quesito espiritual, na questão espiritual, a presença de Cristo está aqui. Eles fazem isso em memória quer dizer, em lembrança, irmãos, se tem uma coisa que Jesus mandou lembrar, é da sua morte, é do seu sacrifício. É claro que nós sempre entusiasmamos e pregamos a maiores mensagens sobre os milagres e as maravilhas que Jesus fez, e nós nos entusiasmamos e pregamos. Não é errado pregar, devemos pregar, mas Jesus não mandou lembrar dos milagres, Ele mandou lembrar da sua morte, do seu sacrifício, porque quando você lembra do sacrifício de Cristo, você vai lembrar, alguém morreu em meu lugar. Foi Jesus. Irmãos, entre os bilhões, mais de 7 bilhões, quase 8 bilhões que há nesse mundo, você é privilegiado, irmãos. Você é privilegiado. Ser crente em Cristo é um privilégio, porque o Evangelho esclareceu a tua alma, a tua vida. Havia uma condenação infernal sobre tua vida, mas você foi liberto dessa condenação, porque você aceitou a Cristo. O Evangelho chegou até você, esclareceu a verdade à tua vida, e você abriu o coração para Jesus, e hoje você é de Jesus, e você vai para o céu um dia. É para lá que nós estamos indo, porque Ele disse que nós devemos participar da Santa Ceia até que Ele venha. Ele vai voltar, Ele está chegando, e você precisa estar preparado. Aleluia. Meus irmãos, Jesus, Ele estava ansioso para participar da Santa Ceia com os discípulos. Então nós devemos participar da Santa Ceia sentindo a presença de Cristo em nosso meio. Ao iniciar a ceia, o Senhor disse, Jesus disse, que estava ansiosamente desejoso por aquele momento. Ele disse aos discípulos, eu estava ansioso por esse momento, por estar com vocês nesse momento, para participar dessa primeira ceia que Ele instituiu com os discípulos. O desejo de Jesus era estar com seus discípulos, ceando, como sinal de comunhão. A Santa Ceia, irmãos, é aquele momento em que Jesus se faz presente, como eu disse, não no corpo materializado, mas no pão e no suco da videira em espírito. A Santa Ceia não pode ser celebrada sem a presença de Jesus. Então você não pode participar de qualquer maneira. Não, irmãos, vocês devem estar lembrando. Isso representa, isso é em memória, isso significa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Não é, mas é em memória. Irmãos, a Santa Ceia é esse momento totalmente cristocêntrico, é Cristo no centro do nosso culto, é sabendo que Jesus aqui é o maioral, é o principal em tudo, e Ele nos chama a atenção para que nós venhamos realmente ter esse momento com Ele. Irmãos, o que nos faz nos entender que a Santa Ceia também é celebrada, Jesus celebrou a Santa Ceia com os discípulos, foi antes do seu sofrimento,
Quer dizer, a Santa Ceia, aquele momento de comunhão de Jesus com os discípulos, deu força para ele enfrentar os sofrimentos que viriam depois. Eu quero dizer que quando você participa do pão e do cálice, também isso vai dando forças espirituais, renovando a tua fé, para você enfrentar as lutas e as provas do dia a dia ali fora, porque ninguém está isento de provas, de lutas, de dificuldades, de dissabores na vida. No mundo teremos aflição, mas quando você participa da Santa Ceia, você está buscando força em Cristo e está recebendo força da parte dele. Na Santa Ceia, nós devemos então invocar a presença de Cristo para nos fortalecer nas lutas, nas dificuldades que enfrentamos no dia a dia na nossa jornada. A Bíblia diz que Jesus, ele mesmo dizendo, estava desejoso de cear com os discípulos. Ele disse: eu tenho esse desejo de estar convosco. Estava ansioso por esse momento. Será que você está ansioso por esse momento? Será que você deseja de estar na presença do Senhor, participando da Santa Ceia, sabendo que Ele está aqui entre nós? Ele está aqui, irmãos. Você falou já com Ele hoje? Os louvores aqui foram para Ele, irmãos. Você cantou louvando a Ele. É Ele que está aqui, irmãos. Eu posso faltar, pastor Lediel pode faltar, qualquer um pode faltar, mas Jesus não pode faltar. Jesus não pode faltar nas nossas reuniões, irmãos. Se Jesus faltar nas nossas reuniões, as reuniões serão vazias, serão secas, serão inexpressivas. Não terá razão nenhuma de nós estarmos aqui se Jesus não estiver conosco. É a presença dele que faz a diferença. E ele está aqui, ele está aqui. Sinta a presença dele. Sinta a presença de Cristo. Louve a Jesus, louve a Jesus. Glorifique a Jesus. Baixe sua cabeça um minuto. E agradeça a presença dele. Sinta a presença dele. Sinta a presença de Jesus. Santa Ceia. É o momento de sentir a presença de Jesus. Aleluia. Santa Ceia, irmão, sempre deve ser esse momento para fortalecer a nossa vida de fé, a nossa comunhão com Deus. É esse momento para fortalecer a nossa vida para as grandes vitórias que o Senhor vai nos dar. A vitória que Ele vai te dar, mas Ele vai te dar após você participar da Santa Ceia. Jesus teve vitória depois que Ele participou da Santa Ceia. Nós devemos participar da Santa Ceia crendo que não é somente uma memória, mas também é um momento profético, porque quando você participa da Santa Ceia, você está profetizando, porque você está dizendo: eu creio na sua volta, até que Ele venha, até que Ele venha, Ele vai voltar. Irmãos, quem não crê na volta de Cristo, não pode participar da Santa Ceia. A Santa Ceia é para aqueles que creem no arrebatamento. A Santa Ceia é para aqueles que creem que há um céu, e é para lá que nós estamos indo, é para lá que nós vamos, ou no arrebatamento, ou através da morte, nós estaremos indo para a nossa casa, a casa que Ele foi nos preparar. A nossa morada não é aqui, a nossa terra não é aqui, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é os céus, é os céus. Nós somos cidadãos dos céus, que apenas estamos emprestados aqui nessa terra, porque nós somos embaixadores de Cristo. Estamos aqui por um espaço de tempo, mas é para lá que nós estamos indo. É para lá que nós estamos indo. Aleluia. Meus queridos, toda vez que nós ceamos, nós temos que lembrar as profecias de Cristo. Nós temos que lembrar a sua promessa. E foi Ele que disse: eu voltarei, eu voltarei. E Paulo aqui em Corinto, ele diz: até que Ele volte. Na Santa Ceia, você medita no sacrifício de Cristo, mas você também começa a lembrar da volta
da volta triunfante, que Ele vai arrebatar a igreja. Esse momento está chegando. Irmãos, Jesus quis passar os últimos momentos com seus discípulos. Aqui na terra, os últimos momentos Ele quis passar com seus discípulos. Ele disse: eu estava ansioso por esse momento. Seria um tempo para marcar definitivamente a vida daqueles homens. E assim aconteceu. Irmãos, Jesus, Ele quis passar com os discípulos. Ele quis estar com os discípulos. E Ele está conosco, irmãos. A Santa Ceia é um momento então de gratidão também. É um momento de dar graças a Deus. Sempre que você coloca a mão no pão e no cálice, irmãos, é o momento de você agradecer ao Senhor, porque Jesus pagou um preço incalculável. A Santa Ceia é esse momento de comunhão. Jesus pegou o pão e disse: reparti entre vós. Cada crente tem que sentir parte do corpo de Cristo, tem que sentir parte dessa comunhão, e assim batalhar para viver integrado, bem unido, um com o outro. Nós devemos participar da Santa Ceia, irmãos, realmente em comunhão um com o outro. Não podemos deixar as nossas diferenças humanas, diferenças nossas, nos dividir. Temos algumas diferenças sim, mas em Cristo nós somos unidos. Em Cristo nós temos comunhão. Em Cristo nós temos paz. Em Cristo nós amamos um ao outro. E é com esse amor que nós estamos andando com passos seguros, passos firmes, indo para o céu. Aleluia. É esse momento de Santa Ceia que eu posso olhar para você e dizer: eu tenho paz contigo, irmãos. Eu tenho paz contigo. E se houve alguma diferença, se houve algum dissabores, nós deixamos tudo isso aos pés de Cristo. E em Cristo nós podemos olhar para o nosso irmão e dizer: eu tenho comunhão contigo, irmãos. Não deixe nada milindrar a tua comunhão com o teu irmão. E se houve alguns dissabores na Santa Ceia, é momento de conserto, é momento de se perdoar. Então, irmãos, faça isso e vamos participar da Santa Ceia com alegria, porque devemos também participar da Santa Ceia como uma renovação de aliança, porque Jesus disse aqui, é o pacto da nova aliança. Assim como Jesus entregou sua vida totalmente para nos resgatar da condenação e nos perdoar, nós devemos também entregar a Cristo sem restrições. Cristo já fez tudo pela nossa salvação. Agora é tempo de nós fazermos a sua plena vontade. A Santa Ceia sempre será o grande momento, a grande oportunidade de você então renovar o teu compromisso com Cristo. Eu termino dizendo: você está preparado para participar da Santa Ceia do Senhor? Devemos nos preparar, devemos estar preparados para participar dessa Santa Ceia. Não vamos fazer igual a igreja de Corinto, que estavam participando de qualquer maneira. Quem não se prepara para participar da Santa Ceia está fraco ou dormindo espiritualmente. Devemos participar da Santa Ceia com temor, pois foi uma ordenação instituída pelo Mestre. Não é uma ação ou uma norma de uma igreja. A Santa Ceia não é do pastor Newton nem da Assembleia de Deus. Foi instituída por Cristo, aleluia. Foi Jesus que disse: fazei isto. Percebemos que se trata de uma ordem do nosso grande Mestre. O mesmo ainda recomendou que fosse feita todas as vezes, mostrando que esse ato deveria ser prática da nossa liturgia, dos nossos cultos. A bem da verdade que lá na igreja primitiva, eles participavam da Santa Ceia todo domingo de manhã, todo domingo. No primeiro dia da semana eles se reuniam e participavam da Santa Ceia. A Bíblia diz todas as vezes. Isso quer dizer que se você tiver num dia, em 3 cultos, de manhã, à tarde e à noite, os 3 cultos tiver Santa Ceia, você vai participar.
porque é todas as vezes, é todas as vezes, é todas as vezes. A Santa Ceia, irmãos, para encerrar, é aquele olhar para o Calvário. Você, quando participa da Santa Ceia, você olha para trás, não como a mulher de Ló para o mundo, mas para o Calvário, para o Calvário. Você olha lá e você deve se inspirar no ato que Cristo fez de entregar a sua vida para nos resgatar. Nunca esqueça que esse olhar para o Calvário é um olhar de você reconhecer que alguém pagou um preço muito caro por você. Ao participarmos do símbolo do pão e do cálice, representando o corpo e o sangue do Senhor, nós temos que entender que através disso nós estamos participando da comunhão com Cristo, que nos garante vida eterna, e nós somos renovados por isso, e nós vamos se fortalecendo com isso. Você está preparado para participar da Santa Ceia, irmãos? Ficamos em pé nesse momento. Você deve participar desse momento místico, que é a Santa Ceia, com humildade e plenamente consciente que tudo é a profunda misericórdia do Senhor, o seu grande sacrifício por nós. Meus queridos, guarde isso. Não existe mérito na tua vida e nem na minha. Não é por merecimento próprio, pelo contrário, nossa justiça, a Bíblia diz que não passa de trapos de imundícia. Pelos nossos esforços próprios, não merecemos uma migalha sequer de pão da vida. Somos pobres, somos indigentes, criatura. Nós devemos chegar diante de Deus para participar da Santa Ceia, desse momento de comunhão, assim como aquele publicano que chegou na presença de Jesus dizendo: "Sê propício de mim, pecador." E a Bíblia diz que assim ele saiu restaurado. É necessário participar da Santa Ceia com oração, agradecido, cheio de amor, reconhecendo as nossas fraquezas, mas sabendo que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, de todo o pecado. Aleluia. Nesse momento, receba o pão, mas antes baixe sua cabeça. Pai querido, nós vamos participar da Santa Ceia nesse momento, em memória do teu corpo e do teu sangue, até que venha nos buscar. Pai, nesse momento o teu filho vai pegar o pão e o cálice, e que cada um possa fazer conforme a recomendação da tua palavra. Examine cada um a si mesmo. Espírito Santo, trabalha no coração, na vida de cada pessoa. Aleluia. Pega o pão, pega o cálice, irmãos. Meus queridos, enquanto você está pegando o pão e o cálice, pega o pão e segure aí. Pega o cálice e segure. Irmãos, nós participamos da Santa Ceia, e algumas pessoas muitas vezes até nem vêm no culto da Santa Ceia. Não, foi um mês atribulado, foi um mês, eu xinguei, eu falei, eu fiz coisa que não devia, lá em casa eu briguei, enfim. Irmãos, as tuas falhas não te pode levar você a fugir da Santa Ceia. Pelo contrário, você vem à Santa Ceia para fugir do pecado. E se houve falhas, se houve alguma situação que você reconhece que falhou, você está diante do poder do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Foi isso que João escreveu lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, pega o pão, pega o cálice. É claro que se houve coisa mais complicada na tua vida, se houve situações de escândalo, se houve falhas gravíssimas, você precisa
procurar o pastor e confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não, você precisa entender que a confissão faz parte de uma vida vitoriosa. Quem não confessa não alcança vitória. Foi o que aconteceu com Davi. Enquanto ele não confessou suas falhas, ele sentia dor nos ossos. Ele sentia que realmente tudo estava doendo na sua vida, e ele não conseguia mais dormir em paz. Mas quando ele confessou, foi como toneladas e toneladas saíssem do seu ombro, da sua vida. Então você precisa confessar. Todos pegaram o pão aí, irmãos? Aleluia, aleluia. Todos estão com o pão. A Bíblia diz que na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão, e a Bíblia diz que ele partiu o pão. Eu gosto disso, irmãos. Quando ele partiu o pão, e a Bíblia dizia, ele deu aos seus discípulos. Ele deu aos seus discípulos. Sabe por que você recebeu o pão? Porque você é discípulo de Jesus. Você é discípulo de Jesus. Você é discípulo de Jesus. Mesmo com tuas falhas, mas você é discípulo. Alegra-te. Pega o pão. Levante o pão agora. Pai, aqui está o pão partido, em memória do teu corpo. Corpo que foi machucado, ferido pelas chibatadas, pela coroa de espinho, pelos pregos, pela lança, os insultos. E nós participamos do pão, sabendo que tu doaste o teu corpo para ser nosso substituto, em propiciação. Tu nos tornaste propício diante de Deus, através da entrega do teu corpo. E assim nós vamos participar do pão em memória do teu corpo. Participe do pão em memória do corpo do Senhor. Aleluia. Pegue o cálice, levante o cálice. Aqui está o suco da videira, irmãos. Quando eu olho para o suco, eu sei que não é o sangue de Jesus, mas aqui representa o sangue de Jesus. E não só o sangue de Jesus, representa o pacto da aliança que ele fez. Jesus fez uma aliança contigo, você fez uma aliança com Cristo. Quando você olha o suco da videira que você vai tomar, você deve lembrar do sangue de Jesus. Aquele sangue foi derramando, foi salpicando as ruas pelas chibatadas que ele levava. Quando chegou na cruz, aquele sangue foi escorrendo pelo madeiro. E aquele sangue escorrendo pelo madeiro chega até nós, chega até nós. O sangue de Cristo nos purifica. Não perdeu autoridade, o sangue não perdeu poder. Atravessou os séculos e os milênios e chegou até nós. E o sangue de Cristo continua purificando o pecado, purificando o pecado. Pai querido, aqui está o suco da videira. Nós vamos participar em memória do teu sangue até que tu venha nos buscar. E do qual participar, nós estamos lembrando que o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos. Você pode trocar com o seu irmão? Troque com ele e participe nesse momento.